mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei, vivi um pesadelo e voltei a viver. Vamos juntos, estou bem? Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Foi dia de sol, mas já fui temporal. Fui pra deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém? Eu com certeza, querido, essa música ela marcou uma história e tem marcado a história de muita gente, sabe, pastor David? E eu sei que de repente você ouviu essa música por aí e aí você ainda não se percebeu, né? Eu já fui verdade, né? Eu já fui engano, hoje eu sou o quê? Verdade. E aí, você pode dizer isso para dentro de você essa manhã? Dizendo assim: Senhor, verdadeiramente eu sou verdade porque o Senhor é o meu pastor. Vamos ficar de pé e falar esse daquilo bíblico? Amém? Bem forte. Primeiro as mulheres, depois os homens. Amém? Mulheres, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez, as mulheres? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Homens, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mulheres, Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. homens, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mulheres, Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. todos em uma só voz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente, querido, e que nós possamos ter essa certeza, né? Se você for engano, agora você é verdade. Todos os dias a verdade do Senhor sobre a minha e a sua história tem prevalecido aqui nesse lugar. E agora você tem mais ainda, né, uma oportunidade, né? Deus tem colocado no coração do Walter um momento de adoração ao Senhor. Para aqueles que podem ficar aqui, por exemplo, uma vez durante a semana, né? E Deus colocou isso, você tem mais uma oportunidade de dizer assim: Deus, eu já fui engano, quero ser verdade. Então, a partir de segunda-feira, o pastor Divaldo está cabeceando aí, nós já estamos preparando todo um repertório, né, para estar aqui com os irmãos, né, pessoas que vão passar por aqui. Então, um momento também ímpar de você e eu, nós, possamos dizer assim: Senhor, verdadeiramente, Tu és o meu pastor, porque eu te busco antes de qualquer atividade profissional. Eu te busco antes, Deus amado, de tomar um café. Eu te busco antes de ir no meu setor de trabalho. Então, você tem essa oportunidade. Então, olha aí, olha que oportunidade ímpar da gente poder continuar essa frequência boa, esse tempo maravilhoso de consagração a Deus. Então, a partir de segunda, você pode vir aqui, o pastor Divaldo vai estar aqui, a gente já está trabalhando sobre isso, né? Preparando a equipe aí, para que você e eu, nós possamos ter também, não só a sexta-feira, mas durante a semana. O pastor Saulo está com isso também, estamos juntos como equipe para poder encabeçar esse trabalho, né? Aí vai ter playback, aí vai ter as irmãs que vão cantar, tempo de oração, principalmente a palavra sendo ministrada ao meu e ao seu coração. Então, olha só, sistema começa segunda e na sexta-feira a gente termina continua com o culto de adoração ao Senhor. Fecha as tuas cabeças, fecha os teus olhos, perdão. Fecha a cabeça, é boa. Fecha os teus olhos. Imagina aí, como a gente falou agora, né? Senhor, eu já fui fonte seca, Deus. Já fui sim. Já fiz tanto mal, Deus. Mas, Deus, pela tua infinita misericórdia e bondade, o Senhor prevaleceu em meio a todos os desafios que eu passei. E muito obrigado, Pai. Porque se eu cheguei até aqui, se nós estamos até aqui, é bondade tua, é fidelidade tua, é misericórdia tua sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por essa manhã.
Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por viver, por ter a oportunidade de trabalhar. Em nome de Jesus. Amém? Vira para a pessoa e dá um abraço para ela, dá um bom dia especial para ela. Bom dia, meu irmão. Vamos ver isso. Aleluia. Pode sentar. Santo para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor ao Cordeiro cante uma canção. Somente se foram e os que hão de ver cantando ao Cordeiro uma canção. Meu Deus, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam. Você pode dizer amém? Santo, toda a criação, santo, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo para sempre, Santo para sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo para sempre. Cante teu nome, Deus, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Cante teu nome a Ele. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome
pode aplaudir o Senhor Jesus? Obrigado por tua presença, Deus. Obrigado, Pai, por insistir em nós, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo Senhor não se cansar de nós, ó Deus. Pecadores, homens falhos que somos, ó Pai. Deus, que a tua palavra essa manhã possa continuar, Deus, moldando, tratando, libertando a nossa alma, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pastor David, com a palavra em nome de Jesus. Bom dia, meus queridos, muito bom estar com vocês aqui nesta manhã que o Senhor tem nos preparado, nos privilegiado. Eu gostaria de deixar com você uma porção da palavra do nosso Deus, livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, um texto muito conhecido. Vamos ler 6 versículos deste capítulo, versículo 1 até o versículo 6, e tirarmos aqui, principalmente do versículo 4, algumas lições para a minha vida e para a sua vida, que trarão a mim e a você um encorajamento para sequenciarmos a nossa semana, a nossa caminhada. O livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: essa é a palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O que Deus estava querendo fazer aqui, através de Jeremias, para com o povo de Israel, é exatamente mostrar ou tentar fazê-los, compreender um pouquinho a grandiosidade, o cuidado, o tamanho e o amor de Deus para com o povo de Israel. Porque o que estava acontecendo naquela época não é diferente do que está acontecendo hoje, onde as pessoas muitas vezes tentam viver a sua vida por conta própria, onde nós achamos que não existe um Deus, que nós não precisamos prestar conta. Ou às vezes nós até achamos que existe sim um Deus Todo-Poderoso, mas nós achamos que nós podemos ficar brincando com esse Deus. Do mesmo jeito que nós achamos que podemos ficar brincando com Deus, nós achamos que podemos brincar com a nossa vida. E aí, se somos cristãos, nós brincamos de ser cristãos. E se não somos cristãos, talvez não conhecemos a palavra, talvez brincamos com os nossos papéis. Então eu brinco de ser funcionário, eu brinco de ser pai, eu brinco de ser mãe, eu brinco de ser filho, eu brinco de ser um cidadão. Ao mesmo tempo nós achamos que o diabo, no meio de tudo isso, está também brincando de ser diabo. E aí nós enfrentamos algumas complicações nas nossas vidas, porque eu e você não entendemos a mão poderosa de Deus governando todas essas coisas. E aí então Deus, para fazer o povo entender e compreender a seriedade e o privilégio que era tudo isso, Deus disse para Jeremias: vai até lá a casa de um homem que com suas mãos faz alguns vasos de barro que era muito utilizado naquela época, e você vai compreender quem eu sou e quem é o povo de Israel, o que eu faço e o que eu espero que eles façam. E Jeremias vai até a casa desse homem que está aí com o barro na sua roda, e ele vê que ele pega um pedaço, ele coloca em cima da roda, ele vai girando, ele vai jogando um pouco de água, ele vai apertando daqui, ele vai apertando ali, ele vai molhando um pouco mais, ele vai rodando, ele vai moldando, até aquele vaso se tornar algo útil para os que estão ao redor. Jeremias, quando está presenciando essa visão, a princípio ele acha tudo isso muito bonito. Mas o texto diz que existe um momento em que esse vaso que está lá sendo formado, cuidado, moldado, trabalhado pelo oleiro, esse vaso se estraga. E aí é nessa palavra que Deus olha para Jeremias e diz: eu não posso fazer a mesma coisa com o povo de Israel. Porque chega no versículo 4, onde ele diz que esse vaso que estava lá sendo feito, que a princípio Jeremias viu muito bonito, esse vaso que estava ali sendo moldado por Deus se estragou. E aí o Jeremias viu que o oleiro não jogou aquilo fora. O Jeremias viu que o oleiro continuou moldando, trabalhando e deu nova forma àquele vaso para que ele pudesse ser utilizado. Deus olha para Jeremias e diz: olha lá, é isso que eu quero que você diga para o povo. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu não posso fazer isso com a vida deste povo. E aí chegamos, como eu disse, no versículo 4, onde é
o miolo, digamos assim, desse texto, que Deus diz: mas o vaso de barro que estava nas mãos do oleiro se estragou, e ele o refez, moldando outro de acordo com a sua vontade. Este versículo ensina para mim e para você algumas questões importantes que nós precisamos entender para sequenciarmos a nossa vida. Por que isso? Porque eu e você somos pessoas que Deus quer usar para abençoar a vida de outras pessoas. Era isso que o povo de Israel não estava entendendo. Deus queria prepará-los, Deus queria moldá-los, Deus queria fazê-los, Deus queria reconstruí-los, para que os que estavam ao redor pudessem conhecer o tamanho, a grandiosidade, o amor desse Deus Todo-Poderoso. Mas primeiro Deus precisava trabalhar com o povo de Israel. Como eu já tenho dito aqui para nós algumas vezes, às vezes nós queremos que o mundo lá fora mude automaticamente. Às vezes nós queremos que a nossa casa se transforme automaticamente. Às vezes nós queremos que os nossos filhos, os nossos relacionamentos, a nossa carreira profissional, tudo se transforme no que nós imaginamos ser um passe de mágica. E isso nunca vai acontecer se a mudança não começar em mim e em você. Se eu e você não formos pessoas transformadas, se eu e você não formos pessoas restauradas, não adianta nada nós sermos amigos do Evangelho para entrarmos no céu. Não adianta nada nós participarmos de um culto e nem sequer levarmos isso a sério e achamos que com isso nós vamos ter entrada garantida no céu. Deus nos chama primeiro para estar com Ele. Jesus nos chama primeiro para caminhar com Ele. Jesus nos chama primeiro para ter uma vida com Ele, para que nós experimentemos transformação, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos mudados, para que nós sejamos transformados. E aí então as coisas possam acontecer para com aqueles que estão ao nosso redor. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. E é isso que Ele vai nos ensinar. Então, a gente começa a olhar para esse texto e ter algumas orientações para as nossas vidas. Eu e você somos esse vaso. Eu e você estamos nesse processo de ser moldado. Eu e você estamos sendo transformados, ou eu e você estamos reconstruídos. Uma das coisas que esse texto nos garante, dentro de todo esse processo, onde Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, onde eu olho para mim e eu digo: Senhor, eu quero ser diferente para que a minha casa seja diferente. Eu quero ser diferente para que o meu ambiente seja diferente. Eu quero viver diferente para que tudo ao meu redor comece a experimentar alguma coisa. Deus olha para nós nesse texto e Ele nos traz algumas palavras de encorajamento. E uma delas que nós encontramos nesse texto é: Deus olha para mim e para você e diz: ok, então aprenda a descansar. Porque o texto começa no versículo 4 dizendo que o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Este vaso não estava em um canto, esse vaso não estava em uma prateleira, esse vaso não estava no chão. O texto nos deixa bem claro que o vaso que estava sendo moldado para ser utilizado para abençoar os outros, para levar essa transformação, esse vaso estava nas mãos do oleiro. Por isso esse texto nos traz essa palavra de descanso. A minha vida e a sua vida, ela não é governada por nenhum outro poder, por nenhuma outra autoridade. Não é a empresa que manda, não é a sociedade que manda, não são poderes políticos que mandam, não é o governo que manda. Quem manda na minha vida, quem governa a minha vida, quem tem a minha vida e a sua vida na palma de suas mãos, é Deus Todo-Poderoso. Uma coisa é eu e você padecermos lá fora, uma coisa é eu e você sofrermos fora das mãos de Jesus, uma coisa é eu e você padecermos dificuldades fora das mãos do cuidado de Deus, outra coisa totalmente diferente é nós vivermos tudo isso dentro das mãos poderosas de Deus. O vaso quebrou, o vaso passou por problemas, o vaso teve algumas rachaduras, o vaso enfrentou algumas dificuldades, mas tudo isso estava dentro das mãos do oleiro. Eu e você podemos ter esse descanso. Nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo trabalhados, nós vamos enfrentar lutas. A vida não é um mar de rosas. Eu creio que ninguém aqui tem a profissão, assim como eu também não tenho, a profissão de herdeiro, porque se tivéssemos, com certeza não estaríamos aqui. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos intempéries. Uma coisa é enfrentar isso distante de Deus.
Uma coisa é não estar com Deus para viver essas questões. Outra coisa totalmente diferente é enfrentar lutas, é enfrentar tempestades, é enfrentar problemas. É uma casa não tão legal, é um ambiente não tão legal dentro das mãos poderosas de Deus. Porque estando dentro das mãos poderosas de Deus, as coisas não saem do controle. As coisas não vão ser totalmente arruinadas. É possível uma restauração, é possível uma transformação, é possível mudança. É por isso que eu disse, se eu e você queremos mudança fora das mãos de Jesus, nós não conseguimos. Eu não consigo me libertar dos meus vícios, você não consegue se libertar sozinho dos seus vícios. Eu e você não conseguimos sozinhos abrir mão ou deixar as nossas mazelas, os nossos pecados. Se nós queremos transformação, nós precisamos estar nas mãos de Jesus. É isso que esse texto diz. O vaso quebrou, o vaso se estragou, o vaso teve problema, mas ele sempre esteve nas mãos do Senhor. Estar nas mãos do Senhor nos leva a ter esse descanso, porque Deus não desiste, Deus não descarta, Ele não vai deixar de tratar. Se estamos vivendo na mão de Deus ou dentro das mãos de Deus, podemos descansar. Ele vai trabalhar, Ele vai restaurar, Ele vai ajudar, Ele vai libertar, Ele vai abrir, Ele vai fechar, Ele vai tirar, Ele vai trazer, porque Ele é a mão toda poderosa. Ele tem poder e é dentro dessas mãos que nós estamos. Mas se nós podemos descansar, porque é essa boa mão que governa a minha vida e a sua vida, o texto também diz que nós podemos ter expectativa. Porque o texto vai nos ensinar que esse vaso quebra em suas mãos, mas a sequência do versículo é: e ele tornou a fazer. O vaso quebrou, o vaso teve problema. Eu e você não somos perfeitos. Eu e você estamos nessa caminhada de santificação. Eu e você amanhã queremos ser melhores do que hoje. Eu e você hoje queremos abrir mão de algumas coisas que nós fizemos ontem. Eu e você hoje não queremos praticar algumas coisas que nós praticamos ontem. E nós estamos sendo moldados por Deus. E nesse moldar vai tendo algumas rachaduras. Deus vai apertando, Deus vai molhando, Deus vai reconstruindo novamente. E esse texto nos diz que mediante tudo isso, nós podemos ter essa expectativa, porque o Senhor vai sempre continuar insistindo comigo e com você. Deus não vai nos jogar para escanteio. Talvez a sociedade possa rotular você, talvez o seu colega possa rotular você, talvez os outros que estão por aí afora possam tentar colocar sobre mim, sobre você, tantos títulos, tantos rótulos. Podem sim querer jogar a mim e a você para escanteio, mas Deus Todo-Poderoso nunca vai fazer isso comigo e com você. Deus nunca vai deixar de ouvir a minha e a sua oração. Deus nunca vai deixar de ouvir o meu e o seu clamor. Deus nunca vai deixar de nos responder uma oração, nem que seja com não, ou não, nem que seja pedindo para esperar um pouco, mas Deus nunca vai nos deixar amparados. Nós servimos a um Deus que não nos tira do deserto para continuar nos deixando no meio do caminho. Nós servimos a um Deus que nos tira do deserto e nos coloca na terra prometida. Nós servimos a um Deus que caminha conosco até a eternidade. Nós servimos a um Deus que sabe o que nós enfrentamos, que conhece a nossa dor, que conhece a nossa luta, que conhece os nossos desafios. O texto vai nos dizer que somos falhos, que somos imperfeitos, que somos esses vasos com defeitos. E Deus não desiste de mim e de você. Porque Deus quer nos ver diferente. Porque através de mim e de você, Ele vai trazer diferença. Ou Ele vai fazer diferença para os que estão ao nosso redor. Por isso nós podemos ter essa expectativa. Deus tornou a fazer. Talvez eu e você estejamos meio desanimados. Talvez eu e você estejamos com esse sentimento de que será que Deus me ouve? Será que Deus lembra de mim? Deus não se esquece de ninguém. Deus não nos abandona. Deus não nos rejeita. Deus é um Deus que vem, olha para mim e para você e pergunta: o que você quer que eu te faça? Deus não rejeita. Deus quer tornar a fazer. Talvez você tenha sonhos, talvez você tenha projetos, talvez você tenha ideais, talvez você tenha objetivos, e eu espero em Deus que você tenha tudo isso. Talvez nesta manhã, ou para esse fim de semana, ou para o sequenciar da semana, Deus chegue pertinho de você e diz: o que você quer tornar a fazer? O que você quer recomeçar? O que você quer que seja refeito? Porque Deus não nos rejeita. O vaso quebrou, o vaso teve problema, o vaso enfrenta lutas, o vaso tem dias difíceis, mas não é por causa disso que Deus vai nos rejeitar, Deus vai nos jogar de escanteio. Deus quer todo dia tornar a fazer. Erramos ontem, hoje Deus quer tornar a fazer.
Vamos ter problemas hoje, amanhã Deus vai querer tornar a fazer. E assim Deus vai continuar até o dia que Ele voltar. Todo dia Deus quer tornar a fazer comigo, com você. Talvez hoje seja o dia de nós atentarmos isso, para isso, um pouquinho mais. Errei ontem, vacilei ontem, deslizei ontem. Hoje Deus quer tornar a fazer. É por isso que esses momentos aqui são momentos onde nós temos esse privilégio de fazer essas reflexões. Não percam essas oportunidades. Como eu vi anunciado segunda-feira, vocês terão outros momentos. Não percam esses momentos. Porque o mundo aí afora é isso aí mesmo. A gente tem que suar a camisa, tem que ganhar o sustento com dignidade para prover para a nossa família. E nós precisamos sim valorizar momentos como esse, onde Deus vai olhar para mim e para você e falar o que é necessário para mim e para você. Nessa manhã, talvez esse seja o recado. Deus quer tornar a fazer. Deus quer fazer de novo. Deus quer recomeçar. Deus quer recontinuar. Deus quer tornar a fazer. Isso nos leva a essa expectativa. Deus não rejeita. Deus não abandona. Deus joga fora. Deus é um Deus que quer tornar a fazer. E aí, o texto nos ensina uma última lição, que é a submissão. O texto diz que o vaso se quebra nas mãos do oleiro. O texto diz que Deus torna a fazer, mas Deus torna a fazer, o versículo termina dizendo, de acordo com a sua vontade. Sabe por quê, meus queridos? Porque se for de acordo com a minha vontade e a sua vontade, nós vamos continuar vasos rachados, nós vamos continuar vasos imperfeitos, porque tem coisas na minha vida e na sua vida, que se depender de mim e de você, nós não queremos mudar, nós não queremos fazer diferente. Nós não queremos tomar o rumo. Sabe por quê? Porque desde Adão e Eva, nós somos um povo de dura serviço. Desde Adão e Eva, nós somos um povo cabeça dura. Desde Adão e Eva, nós somos gente difícil. Desde Adão e Eva, nós somos pessoas complicadas, por causa do pecado que entrou a humanidade. Então, o texto diz que Deus quer refazer, Deus quer remoldar, mas Ele quer fazer do jeito dele. Porque se for do meu jeito, vamos continuar rachados. Se for do meu jeito, vamos continuar vasos imperfeitos. Se for do meu jeito, talvez eu não vou poder ser utilizado como Deus gostaria de utilizar. É por isso que Ele quer fazer de acordo com a sua vontade, ensinando a mim e a você a submissão. Podemos descansar, podemos ter expectativa, mas precisamos também aprender a viver na submissão de Deus. Deus quer fazer de acordo com a vontade dEle. Talvez você olhe para a sua vida e veja que algumas coisas ainda estão meio travadas, meio agarradas, não estão como gostaria de estar. Talvez o que eu e você precisamos orar, nos perguntando é: Senhor, será que não está dando certo porque está sempre sendo da minha vontade? Não está sendo sempre do meu jeito? Será que ainda não mudou, ainda não transformou, ainda não deu certo, porque está sendo de acordo com o meu querer, com a minha vontade, não a vontade do Senhor? A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. É possível sim um casamento perfeito. É possível sim os filhos no caminho do Senhor. É possível sim você ser o melhor profissional de acordo com a vontade de Deus. Como Deus quer. Porque Ele vai fazer certinho. Ele vai fazer bom, perfeito e agradável. Do meu jeito, do seu jeito, vamos continuar rachados. Vamos continuar imperfeitos. Talvez as coisas não se transformarão, mudarão como nós gostaríamos, mas de acordo com a vontade de Deus, esse vaso vai sair impecável e ele será uma bênção nas mãos do Senhor. É possível sim uma vida diferente, é possível sim tudo diferente, mas de acordo com a vontade de Deus, porque eu e você somos difíceis, somos complicados. Sempre vamos querer do nosso jeitinho. Não vamos querer abrir mão de alguns pecados de estimação, porque somos povo de dura serviço por causa do pecado. Mas Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele é a mão que vai lá e arranca de mim e de você toda sujeira, toda pedrinha, todo cisco que vai impedir-nos de ser esse vaso perfeito nas mãos do Senhor. De acordo com a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, tudo será bom, perfeito, agradável. E assim nós vamos sequenciar a nossa vida, assim nós podemos ser esses vasos de barro, sendo instrumentos usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. É muito bonito nós usarmos o jargão, o título: oi vaso, e aí vaso, e aí a questão é: que tipo de vaso eu sou? Como é que está aí esse vaso? Talvez por fora está muito legal,
mas está rachado, está vazando, só tem título, só tem nome e não está servindo para nada. Deus nos diz, se for do meu jeito, vai ser um grande vaso para transformar, para mudar o que está ao redor. Isso nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus, para tudo, e não de acordo com a minha vontade. É um bom desafio para nós, aprendermos a descansar. A mão de Deus está sobre mim e sobre você. É de acordo com essa mão que nós vivemos. Podemos ter expectativa. Deus não nos deixa de ouvir. Deus não nos deixa de amparar. Deus não deixa de curar. Deus não deixa de transformar. Deus não deixa... Não. Deus faz. Ele sempre vai refazer. Ele sempre vai querer caminhar comigo e com você. Mas sempre vai ser do jeito dele. Se não for, nós não estamos nas mãos dele. Se não for, esse processo de ser vaso nunca vai dar certo para mim e para você, porque não é o que ele espera de mim e de você. Ele quer fazer de mim e de você instrumentos para abençoar a vida de outros, de acordo com a vontade dele. Amém? Para nós encerrarmos esse tempo, eu quero chamar o Ednei aqui à frente. Ele está por aqui? O Ednei, ele passou um processo de restauração, foi para médicos, não é isso? Enfrentou uma situação, algumas limitações na sua saúde, e eu fui informado que ele acho que está por aqui conosco nesta manhã, e nós gostaríamos de orar, agradecendo a Deus, porque olhando para a vida do Ednei, vocês conhecem, eu ainda não conheço, mas olhando para a vida do Ednei, nós conseguimos ver exatamente a aplicação desse texto. Podemos ter expectativa, Deus faz. A vida está nas mãos de Deus. Ele é o doador da vida. E Ele faz, e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. O Ednei está aí. Deve chegar daqui a pouquinho. O Ednei está aí, andando, felizão da vida, sorridente, podendo voltar aí à sua rotina, aos seus afazeres. Isso nos mostra o privilégio que eu e você temos de estar nas mãos de Deus. O que significa estar nas mãos de Deus? É isso aí. Olhar para o direito. É esse milagre e tantos outros que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Assim que ele chegar, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dele, e nós vamos encerrar esse tempo. Ô Dinei, chega aqui, meu querido, nós queremos orar com você. Quem passa pela bênção, fique tranquilo. Quem passa pela bênção, descansa nas mãos do Senhor. Direito, meu querido, nós queremos orar por você. Que bom que você está aqui. Que bom que você é exemplo para nós do que nós acabamos de estudar nessa manhã, sobre a mão de Deus, sobre o cuidado de Deus. E a nossa oração é que Deus continue fazendo isso na sua vida. Deus continue trazendo essa restauração plena para você. E que tudo que você passou, tudo que você experimentou, seja de testemunho para as outras pessoas. Elas possam olhar para você e ver, continuar percebendo o privilégio que é estar nas mãos de Deus. Porque o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Você está aqui, você desfruta dos seus amigos, você desfruta do cuidado da empresa, você desfruta da sua família, você pode seguir a sua vida. Isso é demonstrativo do tamanho da mão de Deus sobre a sua vida, com essa que quer cuidar de mim e de você também. Nós vamos orar. Quer que vocês coloquem de pé com gentileza para nós encerrarmos esse tempo? Senhor Jesus, graças nós somos nesta manhã, Senhor, porque nós podemos ter aqui a presença de Ednei conosco, um homem que viveu alguns desafios, algumas lutas em suas vidas, Senhor, mas agora está aqui mostrando para nós o poder que há em tuas mãos, Senhor. Obrigado pela tua cura, obrigado pela tua restauração, obrigado porque o Senhor se fez presente com ele em todo esse tempo, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Deus, mostrou para ele que ele pode descansar, porque é a boa mão poderosa do Senhor, Pai. Que bom que tem médicos, que bom que tem amigos, que bom que tem família, que bom que tem colegas, que bom que tem tantas coisas ao seu redor. Mas nada melhor do que estar nas tuas mãos poderosas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tornou a fazer na vida de Ednei. Obrigado porque o Senhor faz isso conosco todos os dias, Pai. Todo dia o Senhor quer tornar a fazer nas nossas vidas. Todo dia o Senhor quer perdoar os nossos pecados. Todo dia o Senhor nos quer colocar em teus caminhos novamente. Todo dia o Senhor quer fazer de nós pessoas diferentes, pessoas regeneradas, pessoas transformadas, pessoas idênticas, Pai. Todo dia o Senhor quer nos colocar em teus caminhos. Todo dia o Senhor quer fazer algo novo nas nossas vidas, Pai. E o nosso desejo, a nossa oração, Pai, que nós falamos nessa manhã para o Senhor é faça, mas faça de acordo com a tua vontade, Senhor. Que não seja como eu quero, que não seja o meu desejo, que não seja para satisfazer as minhas vontades, mas que tudo seja de acordo com a vontade do Senhor, Pai. Porque
E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Se for do meu jeito, não vai ser, Pai. Se for do meu jeito, algumas coisas ainda continuarão, algumas mudanças não ocorrerão. Então faz a minha vida, Pai, faz a minha casa, faz a minha família, faz os que estão ao meu redor, mas faz de acordo com a tua vontade, com o teu querer, porque assim nós seremos vasos preciosos em tuas mãos, Pai. Assim nós seremos usados para a honra e glória do Senhor. Assim nós testemunharemos do poder e da grandiosidade do Senhor. Bendito seja, engrandecido seja sempre o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe bem. Deus continue honrando sua vida, sua família, em nome de Jesus. Nós encerramos esse tempo de celebração dos filhos. Deus abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito possam ser sobre as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, o sequenciar deste fim de semana abençoador, nós cremos, do Senhor das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sai cantando.